Hoje eu quero te chamar pra gente dar nome pra uma vaca. Eu estou tentando gravar esse vídeo já várias vezes, porque eu estou tentando criar um sentido pro que eu tô falando pra não ficar muito maluco. Só que ao mesmo tempo, o motivo desse vídeo é justamente falar de coisas que não têm sentido. Entendeu? E tentar juntar tudo isso num dois blocos de coisas que é tentar te convidar mais para gostar de arte abstrata e artes nonsense, que pode parecer difícil de gostar em alguns momentos. Seja qualquer motivo, seja um vídeo, uma série, coisas aleatórias que parece que não faz ali muita conexão com as coisas. E trazer vocês para uma reflexão que eu tive na terapia, porque é isso que eu faço, eu trago vocês para reflexões que vocês não pediram para ouvir e juntar esse bolo de coisas que eu quero que faça sentido para vocês, mas ao mesmo tempo, esse é o motivo do vídeo. Não fazer sentido nenhum. Porque é sobre isso, entendeu? Basicamente, eu quero provar para você que um dos motivos da gente não precisar ter sentido para absolutamente tudo é que ajuda muito a gente a estimular a nossa criatividade. Eu falei no último vídeo sobre que o nosso cérebro ele precisa de rotina para que a gente é, estimule alguma habilidade, para que a gente consiga melhorar uma habilidade. Mas na hora de estimular a nossa criatividade, a gente precisa quebrar esses padrões. A gente precisa ter literalmente estimular um bugzinho mental, porque o nosso cérebro ele precisa fazer conexões. E se a gente quebra um pouco essas conexões, a gente estimula ele a fazer conexões novas. Por exemplo, você está aqui neste vídeo e eu comecei a desenhar uma vaca aleatoriamente e te chamei para nomear uma vaca, que parece que não faz sentido algum. E esse bug pode ser muito útil para estimular a sua criatividade. E a arte abstrata e a arte nonsense, necessariamente, o nonsense ele veio dessa, acho que da língua inglesa, se eu não me engano, que significa aquilo que não tem sentido, a coisa que não tem uma conexão. Um exemplo maravilhoso é Alice no País das Maravilhas, inclusive. E esse tipo de arte, esse tipo de assunto, ele é muito inesgotável, porque você literalmente pode ver sentido novo para aquilo todos os dias. Mas é isso que eu quero falar. Não é sobre você estar ali necessariamente para buscar o sentido, mas para aceitar a presença daquilo, aceitar a presença de uma coisa abstrata e talvez sem lógica. E quando você aceita, e é isso, já não estou falando cientificamente, eu estou falando da minha experiência própria com aquilo, quando eu aceito, né, que a presença daquilo, seja abstrato, seja presença artística, seja a presença de um fato, ele só está ali, eu até aceito que, por exemplo, eu estou vendo neste quadro que eu vou colocar para vocês, eu claramente consigo enxergar uma tartaruga ninja vendada fumando. E eu acho que é um pouco sobre isso também. E aí eu levei isso para terapia. Por quê? Qual foi o sentido, qual foi a linha de raciocínio disso, dessa maluquice dessa semana? Basicamente, eu cheguei aqui no YouTube, na internet, nas redes sociais, dos 45, no dia dos 50 minutos do segundo tempo da internet, né? Enquanto está todo mundo com um grande estúdio dentro de casa, eu estou aqui com vocês, enquanto tem uma obra aqui do lado. E essa sensação de precisar ter um grande sentido, ter uma grande lógica, ter sei lá, um feed colorido, porque combina com a sua paleta de cores, que tem a ver com a sua estação, que tem a ver com não sei o quê, tudo tem a ver com alguma coisa que vem antes, que vem depois, que vai fazer o sentido lá pra frente, que você vai provar que você é uma grande autoridade, daqui a 5 anos eu vou vender pra vocês um grande curso de arte. Meu Deus, tem que ter tanto sentido pra tudo. E eu comecei a reparar que na hora de criar aqui pra, né, internet, primeiro, a grande necessidade de criar estímulos o tempo todo. Então, nós estamos bastante viciados nesses estímulos direto, então às vezes parar um tempo em algo que não faça muito sentido já é difícil, então também é um convite para a gente refletir sobre isso. Mas ali, conversando na terapia, eu percebi que eu amo arte pra caramba. Eu sou completamente apaixonada por arte. Mas eu não gosto de arte. Eu amo, mas eu não gosto.
eu não gosto de falar sobre arte o tempo todo. E eu não, a não ser que eu esteja necessariamente dando aula, né? E eu leve isso para dar aula, porque eu gosto de compartilhar esse conhecimento ali, para essa pesquisa específica, não é necessariamente aquilo que me move quando eu tô fazendo arte. Existe um silêncio do não saber, o silêncio das perguntas que eu gosto de quando eu tô fazendo. Eu gosto muito mais do. A arte para mim é um lugar muito do silêncio e muito da presença. Lembra que eu falei sei lá, da gente aceitar que aquela coisa só existe? É, não necessariamente a gente precisa dar todas as respostas, porque, menina, te contar que eu fiz filosofia? Caramba, eu nunca fiz sentido. Por que que eu fiz filosofia? E agora tudo faz sentido. Por que que eu fiz filosofia? Porque eu gosto das perguntas. Eu gosto de refletir perguntas. Eu gosto de comunicar. E eu quero comunicar. E ao mesmo tempo eu fico pensando que são as perguntas que me movem necessariamente. E quando eu tô falando de arte, eu tô falando da arte em si, sabe? Daquela coisa de vamos analisar um quadro do Da Vinci. E E eu quero ouvir alguém falando sobre isso, necessariamente. Ou pesquisar sobre aquilo, mas não necessariamente eu quero chegar aqui com vocês e trocar essa ideia, mas a não ser que esteja uma reflexão que traga mais perguntas e que traga mais coisas não necessariamente que tenham um grande sentido, porque para mim é essa a estimulação da criatividade, a falta total de sentido absoluto. E ao mesmo tempo que eu tô querendo refletir isso com vocês, é porque para mim não é esse lugar de tudo é arte, mas que tudo pode ser arte, tudo pode ser sobre arte. Nada se cria no vácuo para mim. Então, é, é interessante a presença do abstrato para mim, justamente porque ele está sempre relacionado a algo que você está presente, que você sente, que você precisa dessa conversa ali para acontecer. E eu tô falando isso tudo pra vocês, pra convencer vocês a gostar de arte abstrata, a gostar de nonsense, mas talvez é quase um convite, é quase um grito de desespero de falar que pra mim também é difícil aceitar que criar um canal de arte, ter um canal de arte com vocês, é pra mim uma sensação de caramba, eu talvez só quero fazer um vídeo que a gente vai dar nome pra uma vaca. E isso pra mim é o absoluto da minha arte. Que talvez não faça sentido nenhum. Ela tá com uma cara bem blasé, né? Vocês reparam, vocês conseguem ver? Ela tá com uma cara muito, tipo, assim, meio tipo, ai, gente, que preguiça, sabe? Eu não quero dar um nome americano, tipo Daisy, mas Cláudia. Eu acho que ela tem um nome de. Vamos pesquisar nomes de vaca? Nomes de vaca. Adelaide. Eu... Mas ela tem cara de Adelaide? Goiaba. Ah, eu acho que o nome dela é Goiaba.